Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tami Responde. Nessas aulas eu respondo as dúvidas da minha audiência, as dúvidas dos meus seguidores, as dúvidas dos meus alunos. Vamos tirar a dúvida e quem participa ao vivo acaba ganhando um bônus aí, né? Porque consegue colocar a dúvida aqui muito claramente para poder responder. Conto com vocês aí para compartilhar, para todo mundo ficar sabendo que a gente já está aqui ao vivo para tirar dúvida de vocês. Eu sou a Tamires Cortá e hoje eu vou tirar dúvidas específicas do que faz as dores aparecerem. Eu posso até tirar outras dúvidas aí, vocês podem me trazer, mas de um modo geral eu quero explicar hoje o que faz as dúvidas aparecerem, o que faz as dores aparecerem, porque é uma dúvida muito recorrente das pessoas que me seguem, das pessoas que me procuram ajuda, né? O que faz a dor aparecer? E não é que as pessoas chegam me perguntando, mas Tamires, o que faz a dor aparecer? Não. Não é a dúvida da maioria de vocês. Vocês já chegam me dizendo assim, eu fiquei com dor depois que eu dormi em cima do ombro. Será que a causa da dor é dormir em cima do ombro mesmo? Então, por isso que eu quero trazer hoje o conteúdo do que faz as dores aparecerem. Porque na maioria das vezes a gente acredita que a causa é uma e geralmente a causa é outra. Na maioria das vezes a gente acredita que as causas estão do lado de fora, que as causas das dores são um exercício de impacto, que as causas das dores são o colchão, que as causas das dores são a cadeira, que as causas das dores são dormir em cima do ombro, por exemplo. Só que hoje eu quero explicar para vocês por que não é, por que as causas não são essas. Mas eu quero que vocês me tragam aí o questionamento específico do caso de vocês. Tamires, minha dor apareceu depois que eu mexi no jardim. Minha dor aparece sempre depois que eu durmo. Então, queria que vocês trouxessem aqui para mim. Se der tempo, a gente traz outras respostas. Vocês podem colocar as perguntas de vocês aí. Se der tempo, eu vou atender as perguntas que estão fora do tema de hoje, que é o que causam as dores. Mas, para quem está aí ao vivo, já coloca qual que é a dor que você tem e quando que a sua dor aparece. É após o que a sua dor aparece? É após ficar muito tempo sentado? É após ficar muito tempo em pé? É após fazer exercício? É isso que eu quero saber, tá? De vocês que estão aí ao vivo. Porque eu já trouxe algumas perguntas aqui que deixaram para mim no direct. Eu vou explicar aí para vocês, de acordo com as que me deixaram no direct. Enquanto isso, vocês vão colocando as dúvidas de vocês para a gente poder trabalhar também, tá? Quem tá aí, lembrando que agora a gente tá fazendo live sempre em 3 plataformas. Então, vocês podem tirar dúvidas nas 3 plataformas. O Eduardo, eu vou anotando as dúvidas de vocês para eu não deixar passar, né? O Eduardo tem muita dor na lombar e no quadril, geralmente quando pega peso ou passa por estresse. Beleza, Eduardo. Lombar e quadril, quando pega peso e passa por estresse. Show! Já entro na sua dúvida aí, Eduardo. Quem mais tiver dúvida pode colocar aí. Deixa eu trazer a primeira dúvida que me deixaram lá no direct, me deixaram em uma das redes sociais, que é com relação a dores no ombro e dormir em cima do ombro. O que a gente pensa? Se eu tenho dor no ombro depois que eu acordo e é bem o lado que eu estava deitada em cima, qual que é a primeira coisa que vai vir na nossa mente? Que a causa da dor foi da pressão que foi feita ali porque eu dormi em cima do ombro. Para a gente entender isso, a gente primeiro vai ter que entender a diferença de causa de dor para ativação de dor. Pode às vezes ser a mesma coisa, mas na maioria das vezes são coisas diferentes. Então vamos entender.
Quando você... vamos para uma gripe, que é mais fácil, né? Quando você fica gripado, a gente tem contato, gente, com vírus constantemente na nossa vida. Vírus, bactérias, fungos. Mas a gente não tem gripe o ano inteiro. Por que a gente não tem gripe o ano inteiro? Porque para a gente ter gripe, precisa de unir dois fatores muito importantes, que é eu ter contato com uma quantidade de vírus muito elevada e o meu sistema imune já está fragilizado. Se o meu sistema imune estiver bem, eu vou ter contato com mais quantidade de vírus, igual médicos. Médicos têm contato aí com doenças diariamente e os médicos não têm doenças diariamente. Os médicos podem até ter doenças de tempo em tempo, talvez uma frequência até maior do que a maioria das pessoas. Eu nunca vi dados sobre isso, tá? Tô pensando que agora eu não sei qual a frequência de doenças em médicos. Mas se você for pensar, a quantidade de contato de vírus que um médico tem diariamente é muito maior do que as outras pessoas. E se a gente for achar que a culpa da gripe é do vírus, era para os médicos ficarem doentes o tempo todo, certo? Tá claro até aqui? Então eu tenho que unir essas duas situações. Eu ter contato com uma quantidade de vírus muito elevada, porque vocês podem ver pessoas aí passando pela pandemia agora, com o Covid, que têm contato com o vírus, os familiares inteiros, os familiares da casa inteira da pessoa testam positivo e ela não testa. Tem a questão aí do falso positivo? Tem também, mas eu acompanhei uma prima que quando os dois filhos dela testaram positivo para Covid, o marido também, ela não testou positivo naquela época. Ela foi testar agora. Foi o quê? Uma diferença de 6 meses, mais ou menos. Há 6 meses atrás os filhos ficaram e agora que eu falo foi janeiro. Ela testou, 6 meses depois. Então dá para falar que a causa é só o contato com o vírus? Não. Depende de como esse vírus encontra o seu corpo, como que o seu sistema imune está em contato, está para quando ele tem o contato com esse vírus. Ok? Agora a gente faz o paralelo com a dor no ombro e dormir em cima do ombro. Só dormir em cima do ombro, gente, não é capaz de causar desgastes, de causar dores, de causar inflamações. Dormir em cima do ombro pode ativar dores de um ombro que já está inflamado, ou está começando um processo de inflamação, ou está desgastado. Aí a gente se pergunta, o que causa o desgaste? O que causa a inflamação? O que causa? Internamente, o nosso corpo ele tem organizações de hormônios, de sangue que vai para cá, de sangue que vai para lá. O coração bate uma quantidade de sangue durante um tempo quando você tô no dia a dia normal, tô arrumando casa, tô trabalhando. Se você começa a correr, o seu coração vai bater muito mais sangue, muito mais fluxo sanguíneo. Então depende das situações que nós estamos vivendo para poder colocar os nutrientes em cada lugar, para poder colocar o sangue em cada lugar. E dependendo da situação que nós estamos vivendo, a sua articulação também desgasta. Então essa articulação desgastar vai depender do nível de problema que você está tendo que resolver. O seu corpo é muito inteligente, ele só vai desgastar quando você tiver que resolver algum problema. Senão, ele vai manter o equilíbrio dele ali. Então, uma pessoa que tem dores após dormir em cima do ombro e está dizendo que o problema é dormir em cima do ombro, qual que vai ser a ação mais rápida e mais prática dessa pessoa? Eu vou começar a dormir do outro lado.
Eu vou começar a colocar mais travesseiro para dormir mais em pé. Só que isso não está resolvendo a causa do desgaste naquele ombro. Não está resolvendo a causa das tensões. As causas de preocupações de coisa que ela tem que resolver. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as dores continuem ali cada vez mais difíceis, cada vez mais intensas. Aí a gente vem aqui para a causa emocional da dor no ombro. Para quem não sabe, eu sou formada em educação física. O meu mestrado foi vinculando os aspectos psicológicos com os desvios posturais e atividade física. Então já comecei a entender ali no mestrado a relação da emoção com o corpo. E eu também sou terapeuta da leitura biológica. Na visão da leitura biológica, todas as nossas emoções estão relacionadas com todos os nossos sintomas de dores e doenças. Então, se você tem um desequilíbrio muscular, se você desgastou o tendão do ombro, se você está com o intestino preso, se você tem diabetes, existem por trás desses sintomas questões emocionais. Igual o Eduardo colocou ali, ó, eu tenho dor na lombar e no quadril quando eu pego peso e quando eu passo por um estresse. Questões emocionais. Porque o nosso corpo, quando ele está sentindo que ele tem que resolver um problema familiar, um problema relacional, ele vai alterar esses mecanismos de proteção e na parte da articulação ele vai desgastar. Só que essa articulação do ombro, ou da coluna, ou do joelho, ela só vai desgastar enquanto você estiver achando que está com problema para resolver. Então, para que serve o ombro? Vamos pensar na função de sobrevivência do nosso ombro. O nosso ombro serve para abraçar pessoas nos nossos braços. O nosso ombro serve para afastar um perigo de mim. O nosso ombro serve para fazer atividades precisas, né? Assinaturas que vão trazer e liberar grande quantidade de dinheiro, trabalhos manuais muito precisos. Essas são as principais funções aí do ombro. Enquanto você está passando por problemas, dificuldades, que você sente que não consegue proteger alguém entre os seus braços, você sente que não consegue afastar um perigo de um relacionamento, de um trabalho, de um pai agressivo, de uma mãe agressiva. Enquanto você sente que você está no meio desses problemas, a sua articulação do ombro ela vai desgastar. E ela vai desgastar para você continuar fazendo esse movimento. Eu preciso afastar esse pai e essa mãe perto de mim. É quando você tenta sair de casa e não consegue. É quando você tem que aceitar trabalhos impositivos do pai, da mãe. É quando você tem um relacionamento abusivo e você não tem uma independência financeira para sair desse relacionamento. Ou você tem um chefe abusivo e você não tem uma independência para sair desse chefe. Ó, eu estou tentando afastar isso de mim e eu não estou conseguindo. A articulação do seu ombro, o tendão do seu ombro está desgastando. Mas enquanto isso está acontecendo, gente, você não sabe. Por que você não sabe? Porque o seu corpo precisa te proteger, ele precisa te tirar desse relacionamento abusivo. Ele precisa te afastar esse perigo. Certo? Gente, só um minutinho, peraí. Eu coloquei o... Ai, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque tá muito engraçada essa história. Olha só. Esses dias eu tava fazendo live e eu vi que tinha bastante bateria no computador. E eu pensei assim, ai, nem precisa carregar, porque tem bastante bateria. Me conta se já aconteceu isso com vocês. Nem precisa carregar, porque tem bastante bateria. Aí agora... E a bateria acabou no meio da live. Aí agora... Eu coloquei aqui com o cabo. E sabe quando você coloca o cabo e não liga na tomada? Ai, gente, não liguei na tomada. Acabou. Acabou a bateria do mesmo jeito.
Aí eu tive que ligar aqui embaixo. Deixa eu só arrumar as outras duas plataformas aqui pra quem tá no Instagram. Rapidinho. Aí, aqui caiu. Tá reconectando, tá reconectando. Gente, sabe aquelas coisas que você tenta assim... Você até tenta arrumar tudo, mas sempre passa alguma coisa, sabe? Sempre passa algum detalhe. Ai, uma hora ou outra passa, né? Ai, voltou no tempo que tava. Comenta pra mim aí se vocês já passaram por problema assim. Se arruma a internet, se arruma o computador, se arruma o celular, se olha tudo, se olha se o sinal tá certo. Aí uma coisinha ou outra passa. Vamos ver se vai. Eu coloquei o cabo atrás do computador e eu não liguei na tomada. Vocês têm noção disso, gente? Não liguei na tomada. Olha só o que a pessoa fez. Eu vou parar aqui, vou começar de novo. Aproveitem e deixem as dúvidas de vocês aí. Eu já... Teve uma dúvida aqui de uma pessoa que passou, mas eu vou voltar, tá? Deixa a dúvida de vocês aí. Só tô arrumando as outras duas plataformas aqui que caiu. E me conta também se ficou claro para vocês. Até agora, o que eu tava explicando sobre a dor no ombro, ficou claro que o ombro não tem capacidade... Ou o ombro... A cama não... A diferença desse causador para ativador... Porque isso é algo que vocês precisam sair daqui com essa ideia mais precisa para vocês conseguirem resolver os problemas de vocês, né? De dores, de saber quando fazer o exercício físico, quando fazer a liberação miofascial, quando que você vai fazer gelo. Porque tem muita gente que tem medo de continuar o exercício físico, gente, porque tem medo de travar. Tem medo de que a dor vai piorar com o exercício físico. Ou que a dor vai piorar porque tá dormindo em cima do ombro. Tem gente que tem medo da dor piorar porque tá dormindo em cima do ombro. E pro exercício físico é a mesma coisa. A mesma situação. Porque você não tá entendendo a diferença de causador para ativador. Quem tá ao vivo aí, coloca aí. Ficou mais claro agora esse entendimento de causador para ativador? Ficou? Beleza, então. Se ficou... Ah, o negócio mudou aqui, ó. Por isso que não tá indo. Agora tá tudo certo, povo. Bora lá. Beleza, ó. Então, no caso da cama, com a dor no ombro, a cama não tem capacidade de desgastar o seu ombro, porque você tá numa fase de afastar o perigo de você. Enquanto você tá tentando afastar o perigo, tá desgastando o tendão, tá desgastando a articulação. E nessa fase, não vai mesmo dar sinal para o seu corpo, porque você precisa afastar esse perigo. Agora, depois de um tempo que você conseguiu sair da casa dos seus pais, que eram muito agressivos, que você conseguiu trocar de emprego e mesmo assim você está conseguindo pagar suas contas, porque a gente tem medo, né, de sair de um emprego e para outro não conseguir pagar as contas. Que você conseguiu afastar esse relacionamento abusivo. Aí você começa a dormir em cima do ombro e as dores começam a aparecer. Que é o que a leitura biológica chama de fase de resolução de conflito. O que seria essa fase de resolução de conflito para quem nunca ouviu? É tipo você comer uma comida estragada e ter uma diarreia para colocar aquela comida estragada para fora. A diarreia da comida estragada é uma fase de resolução de conflito. Mas a gente sabe, a gente entende, na visão da leitura biológica, que não foi a comida estragada que
é a causa da sua diarreia. A mesma coisa do colchão. A comida estragada é o ativador para alguma coisa que você já estava precisando colocar fora no seu intestino. Então vamos resumir aqui, que eu tive que dar uma pausa para ajustar a fonte do meu computador que eu não tinha colocado. Pessoa, olha, isso daqui, antes de eu fazer o resumo, eu quero trazer um desabafo aqui para vocês, para quem tá aí ao vivo. Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. Márcia, Juscelia, Júlia, Rita, quem mais? Neves. Deixa eu fazer um desabafo aqui para vocês. Gente, eu sempre tive um nível de perfeccionismo muito elevado. Que se eu não conseguisse controlar todas as situações, eu ficava extremamente irritada, extremamente ansiosa. E se alguém se identificar aí, coloca aí a mãozinha, coloca assim, só para eu não me sentir muito sozinha. E eu ficava com raiva mesmo. Sabe aquele incômodo interno que fica assim, remexendo? Eu ficava com raiva mesmo. E hoje eu comecei, com a ajuda da leitura biológica mesmo, eu comecei a entender que tudo que a gente esquece, a Neves colocou a mãozinha ali, tudo que a gente esquece, gente, é um sistema de proteção do nosso corpo. Por que eu esqueci aqui a fonte do notebook? Eu ainda vou entender, porque durante essa semana que eu comecei a fazer as lives nas 3 plataformas, cada dia foi um problema. Cada dia foi uma coisa que eu esqueci. Lá na frente eu vou entender qual era o sistema de proteção aí da minha mente que estava me fazendo esquecer. E além disso, além daquilo que a gente esquece por conta de um sistema de proteção, gente, tem aquela fase de adaptação de tudo que você está aprendendo a fazer, tudo que é novo, tudo que você vai fazer pela primeira vez. E pensa bem, se a gente está querendo melhorar sempre, eu comecei com o curso de marketing digital, não, né? O meu curso LCD aqui, online, ou os trabalhos online, comecei tem 2 anos, é muito pouco. E eu já não estava satisfeita com o presencial, eu não comecei online só por conta da pandemia. Eu comecei as estratégias do online desde 2018, mas de 2018 eu não estava dando muita atenção para isso. E como a gente está querendo crescer sempre, fazer coisas novas para melhorar, tudo que é o início, tudo que é novo, ele vai dar mais trabalho. Só que antes eu não parava para observar isso. Antes eu só queria acertar. Eu só queria ter o controle de tudo. E eu comecei a perceber como que eu criticava as pessoas que estavam nessa posição. Vocês acreditam? E aí, depois que eu comecei a melhorar esse meu nível de exigência de perfeccionismo, esse nível de crítica, crítica mesmo, estava tentando lembrar outra palavra, como eu tornei mais leve as coisas para mim. Então eu comecei a ter menos dores, menos doenças. Hoje eu vivo bem mais leve. E eu comecei a ter mais leveza com as pessoas também. Porque se alguém está fazendo uma live e a live caiu no meio do caminho porque esqueceu de colocar a fonte, cara, tá tudo bem. A pessoa fez o melhor que ela pôde, dentro de todas as outras coisas que ela busca fazer bem também, fazer melhor também. Essa é uma estratégia que ajuda demais aliviadores, viu, gente? Demais. Prestem atenção nisso. O quanto vocês estão se cobrando para controlar tudo. O quanto vocês estão se cobrando para que saia tudo certo, ou que saia tudo assim, dentro de um padrão. Esse padrão, quando você começa a olhar para dentro, começa a olhar para suas emoções, você vai percebendo que esse padrão, ele é mais imposto de fora para dentro do que de dentro para fora. E aí você vai entendendo que nem
tudo que te falam para fazer, o que você acha que tem que fazer, é realmente necessário. Dentro de você mesmo, as exigências, às vezes nem é tão grande. O que você acaba fazendo é mais para atender os outros, é mais para atender o que as pessoas dizem que tem que ser, né? Então, eu até esqueci o que eu ia falar antes de eu ter o negócio do ombro aqui. Falei que eu ia trazer um relato para vocês que eu ficava irritada com o cabo. Alguém me perguntou da lombar, mas eu tinha alguma coisa para falar antes da lombar. Se alguém tá aí lembrar, me coloca aqui no comentário, fazendo um favor. Eu fui contar meu estresse com a lombar. Esqueci. Mas seguimos. Deixa eu falar aqui da Júlia. A Júlia falou que tem medo de agachar por conta de dor na lombar. O que é na lombar? Você está perguntando, né? Então hoje, gente, eu estou respondendo as perguntas da minha audiência, dos meus seguidores. E mais especificamente ao que causa as dores. E esse exemplo da Juliana é maravilhoso. Porque hoje ela tem medo de agachar por conta de dor na lombar. Mas por algum tempo ela deve ter achado que a causa da dor na lombar dela fosse o agachamento. Tem muita gente que acha. Por que eu entendo que o agachamento não é a causa da dor na lombar? O raciocínio, Juliana, é mais ou menos, o início do raciocínio é mais ou menos o mesmo do ombro. O que vai mudar é a função do órgão, tá? Então, para que o ombro eu falei para vocês que serve para proteger algo ou alguém debaixo dos braços, serve para afastar um perigo, serve para fazer movimentos precisos. E a lombar? Biomecanicamente, função de sobrevivência da lombar, qual que é? Para quem não sabe, a lombar ela carrega mais peso do que qualquer outra parte do corpo. Ela carrega mais peso do que o pé, a lombar. O nosso corpo ele tem essas curvinhas assim, né? Para frente, a cabeça pesa mais, aí aqui atrás, essa parte das costas é para trás, a lombar é para dentro, o bumbum é para trás, a coxa é para frente, a panturrilha é para trás e o pé é para frente. Então o corpo ele vai fazendo essa sobreposição assim para poder equilibrar. E aqui na lombar é onde carrega mais peso do nosso corpo. Então a temática, a função da lombar em questão de peso, de carga é sustentar. Sustentar o seu corpo, sustentar peso nas costas, sustentar peso aqui nos braços. Quando você vai pensar o que desgasta a sua lombar, você vai pensar de pesos externos, mas também de pesos internos. O que você está carregando que você não queria carregar? Vou dar o meu exemplo para quem ainda não conhece a minha história, que eu nasci com uma vértebra fora do lugar. E aí altera toda a estrutura da coluna, né? Além dessa vértebra fora do lugar, ela falta um pedacinho ali do processo espinhoso que ajuda a distribuir a carga e a vértebra é menor. O que desde a infância, desde a adolescência, eu carreguei nas costas? Eu tinha muita necessidade de carregar a aprovação da minha família nas costas. Eu tinha muita necessidade de carregar a opinião dos outros nas costas. Eu tinha muita necessidade de carregar o peso de agradar o tempo todo as pessoas nas minhas costas. Até que quando eu me tornei empresária, e nem foi quando eu me tornei empresária, na verdade, quando eu decidi fazer o curso de educação física, que eu comecei com dores nas costas ali. Eu comecei a ir contra, um pouco, não muito, contra a vontade das pessoas. Porque eu quis fazer educação física. E a maioria das pessoas me falavam, mas será que isso não dá dinheiro? Eu acho que você consegue outras coisas. E eu provei para as pessoas que eu consegui outras coisas, porque a nota que eu passei, eu só não passava para direito matutino e medicina. Passava para engenharia, passava para qualquer outro curso que eu quisesse. E eu estava ali fazendo para educação física. Foi ali que eu comecei com dores nas minhas costas. Quando eu comecei com as dores nas costas, foi quando eu tirei um dos pesos das minhas costas. Falei assim, não vou mais ouvir o que as pessoas estão falando sobre eu fazer educação física.
Eu vou fazer o curso que eu gosto e que eu acho que eu tenho que fazer. E graças a Deus eu sempre tive bastante apoio dos meus pais com relação a isso. Eles nunca obrigaram a fazer nenhum curso que eu não queria. E quando eu decidi unir a parte emocional com a física aí, que no meio ali do meu processo de ser empresária, foi da vez que eu travei da coluna e fiquei 10 dias de cama. 10 dias de cama. Porque eu decidi algo muito importante, que eu não ia vender exercício físico tradicional, como as pessoas querem ver e comprar, assim, né? Falei que eu ia ajudar as pessoas a resolver as dores. E resolver as dores tem que entender das emoções. Então, Juliana, o que você está querendo carregar? Quer dizer, o que você está carregando que você não quer carregar? Ah, a Juliana falou que no meu caso é querer carregar o mundo nas costas, minha família. Gente, essa expressão é uma boa expressão para a gente trabalhar aqui na live do Tami Responde, porque é uma coisa que muitas pessoas repetem mesmo. Eu quero carregar o mundo nas costas. Mas aí não é Juliana, é Júlia, né? Desculpa, Júlia. Júlia, você consegue compreender, você consegue perceber que o mundo é algo muito grande? O mundo. Ah, eu tô carregando o mundo nas costas. Ou tô carregando a minha família. A família já fica um pouco menor, mas ainda assim a família é muito. Pra gente conseguir resolver os nossos problemas de dores, e quando eu falo resolver, não é ficar sem dor para sempre. É você viver sem o incômodo da dor. Às vezes a dor até aparece. E você fala assim, eu sei que é uma resolução de conflito que eu tô passando. Aí você vai lá e faz liberação miofascial, a dor alivia. Você vai lá e faz um exercício, a dor alivia. E daqui a pouco ela tá 0 bala. Porque você deixou o seu corpo se recuperar. Mas para você conseguir entender isso, para resolver os seus problemas de dores, viver sem o incômodo das dores, você precisa entender especificamente as suas dores. Dizer que você está carregando o mundo nas costas é algo muito abrangente. Você está carregando que parte desse mundo? Você está carregando a opinião da sua mãe, você está carregando a opinião do seu pai, você está carregando uma dor que você passou de uma separação na infância. Você está carregando a agressão que alguém te fez na adolescência, um abuso, uma palavra que te ofendeu, que te deixou muito triste, um afastamento de alguém da família. O que você está carregando? Você está carregando alguém ter falado para você que você não era boa o suficiente, que você não dava conta de fazer as coisas. E quando a gente estuda isso na leitura biológica, isso é algo que foi tão forte para você que ofereceu risco à sua sobrevivência. Então, você ouvir do professor da escola que você não é bom o suficiente, e aí depois você vai lá e tira uma nota baixa. Você fica com aquilo na memória pro resto da vida, que você não é bom o suficiente, que você tirou uma nota baixa, e você é aquela pessoa que tem dificuldade de se firmar no mercado de trabalho, que nenhum trabalho que você faz você acha que o resultado é bom. Então, as questões emocionais, elas vão se somando no decorrer da vida. E aí a gente precisa ir cada vez mais encontrando essas raízes para a gente ter a clareza daquilo que a gente está carregando. Porque senão, se você não sabe especificamente o que você está carregando, nem um pouco mais específico, né? Você vai deixar de carregar como? Como que você vai deixar de carregar? Eu comecei a ter clareza que eu queria educação física independente do que as pessoas estavam achando. Aí eu precisava ser firme na minha decisão ali. E se eu só achasse que esse exemplo do mundo mesmo, né? Que eu tô carregando o mundo das costas, mas eu vou deixar de carregar o quê? Eu precisei ter clareza. Tá, eu tenho um exemplo legal aqui para dar para vocês. Dessa última minha travada de coluna. O meu é bem na lombar também, viu, gente? Que eu fiquei 10 dias de cama. Antes de eu entender isso, eu achava um monte de coisa. Eu achava que os meus problemas era porque eu não tinha planejado bem a minha empresa e eu não tinha começado com o dinheiro para fazer ela dar certo.
Eu achava que era porque eu não sabia delegar as coisas, porque eu ficava centralizando tudo nas minhas costas. Eu achava que era porque eu não tinha conhecimento técnico suficiente. Aí comecei a fazer curso além de curso e achava que as informações que eu tinha não eram suficientes. Até eu entender que no fundo, eu tinha muito conhecimento. Eu tenho conhecimento que eu vou perguntando para as pessoas. A maioria das pessoas não sabem. Eu tenho conhecimento que muitas pessoas não sabem. Eu só estava insegura de colocar esse conhecimento para a população. Vender esse conhecimento, colocar em prática esse conhecimento. Eu tive que olhar para o porquê que eu estava insegura de colocar esse conhecimento em prática. Eu não tinha que continuar fazendo mais cursos e mais cursos. Eu não tinha que melhorar, eu não tinha que delegar melhor as minhas tarefas. Eu não tinha que ter mais dinheiro para poder investir na minha empresa. Eu tinha que deixar um pouco para trás, porque não quer dizer que eu não seja insegura, viu, gente? Eu tinha que deixar um pouco da minha insegurança para trás para eu poder sair da minha recorrência de dores, para eu poder viver sem o incômodo das dores. E aí, o que aconteceu? Quando eu deixei um pouco dessa minha insegurança para trás, que eu falei assim, não vou mais vender exercício tradicional, eu vou unir as emoções com as dores, com os exercícios. Aí eu travei, fiquei 10 dias de cama. 10 dias de cama. Nenhum remédio solucionava a minha dor. Mas hoje eu vivo sem o incômodo das dores. Quando a dor aparece, eu faço a liberação facial, eu faço gelo, eu faço exercício, eu faço meditação, eu faço escrita, eu como chocolate. Eu tenho várias formas de aliviar minhas dores. Mas eu precisei entender especificamente o que é. A Júlia colocou aqui, ó. Os problemas de família. Quero resolver tudo muito bem do meu jeito. Cuido de 2 idosos. Júlia, agora lembra da relação da dor na resolução de conflito. Se você começou a ter dores na lombar, em algum momento você começou a resolver esse conflito. Em algum momento você começou a resolver. Se você vive na recorrência das dores, a sua dor aparece diariamente, aparece semanalmente, aí algum medo você tem de deixar para trás isso que você começou a resolver. Então vamos pegar o seu exemplo aí e vamos ver se eu tô boa de interpretação, hein? Me diga aí se o que eu vou falar aqui faz sentido para você. Você sente que carrega o mundo nas costas. Ó, aqui, gente, eu vou fazer como se fosse uma avaliação da leitura biológica, tá? Para vocês verem como que funciona. Você sente que carrega o mundo nas costas, que esse mundo está relacionado com a sua família. Você acha que tem que atender a sua família muito bem, fazer do seu jeito. Tudo tem que ser do seu jeito e você cuida de 2 idosos. Por um acaso, você passou a infância ouvindo dos seus pais, que são esses 2 idosos aí, que aquilo que você faz não é bom? Que você é uma pessoa desajeitada, desastrada, que não presta atenção nas coisas. Por um acaso você ouviu isso em algum momento da sua infância? Vamos ver se a minha antena está conectada aí com o que você está passando. Porque o problema não é você querer fazer as coisas bem feitas. O problema é você... Deixa eu achar uma palavra boa aqui para poder explicar. O problema é você querer que as outras pessoas reconheçam o que você faz de bem feito ou que elas façam da mesma forma que você. Certo? Porque quando você está satisfeito, está em paz com as suas decisões, com a forma como você faz as coisas, você vai fazer da melhor forma, você vai querer fazer bem feito e vai te satisfazer. Se o outro tá achando bom ou ruim, não vai fazer diferença para você. Se o outro faz da mesma forma que você ou não vai fazer diferença para você. Agora, se você tá querendo fazer muito bem feito para agradar o outro, para agradar o jeito do outro,
Aí você está carregando nas costas algo que não é verdadeiro com você. Certo? A Júlia colocou aqui, morou com a irmã e cunhado, sempre morou longe dos pais e hoje cuida dos sogros. Júlia, aí você tem que ver se você quer cuidar dos seus sogros, né? Se você cuida deles e eles não te valorizam ainda, porque você já ficou longe dos pais. Gente, vou trazer uma informação aqui bem importante da leitura biológica, baseada na medicina germânica. O afastamento de uma criança dos pais, ele já é forte o suficiente para deixar para o resto da vida uma ideia para essa criança de que ela não é boa o suficiente, porque ela, depois que nasceu, afastou os pais dela. É assim que uma criança entende. Não sou bom o suficiente. E aí você cresceu com a sua irmã e hoje cuida dos seus sogros. Se tudo que você fizer para os seus sogros, eles não reconhecerem, vai te trazer a memória de um afastamento que você teve dos seus pais. Aí você tem que perceber se no fundo, você está querendo cuidar deles ou você não queria cuidar e não sabe dizer não. Aí, tá vendo? Ó, falei junto com a sua fala aqui, ó. A Júlia falou, não tenho muita escolha, mas estou pensando seriamente nisso, pensando na minha saúde. Gente, pensem nisso aqui, ó. Vou colocar a caneta aqui para vocês focarem em mim. Foca em mim. Ó minha sobrancelha alta aqui, ó. Você sempre tem escolha. Se você escolheu ser mãe, cuidar do seu filho, você escolheu. Porque tem mãe que abandona. Ok? Você escolheu. Se você escolheu se manter casado, por pior que seja o seu casamento, se você está passando maus tratos, você está escolhendo ficar. Você sempre tem escolha. Só que sabe o que impede a gente de fazer as nossas escolhas que a gente realmente quer lá no fundo? Medo de julgamento. Medo de ser... Não é relinchada. Como que é a palavra? É linchada só. Medo de ser linchada pelas pessoas por padrões sociais. Mas como assim que você não vai cuidar do seu sogro e da sua sogra? Aí você vai se sentir a pior pessoa do mundo e não é isso que você quer. Se não é isso que você quer, Júlia, você tá com duas opções. Rechaçada. Isso, socorro, obrigada. Você tá com medo de ser rechaçada pela sociedade. Isso aí. Se não é isso que você quer, Júlia, você está escolhendo entre duas opções. Não ser rechaçada, linchada ou qualquer palavra que vocês queiram utilizar pela sociedade e ficar se sentindo a pior pessoa do mundo, ou cuidar do seu sogro e da sua sogra mesmo sem querer e ficar parecendo uma pessoa legal. Olha que legal. Você fica parecendo uma pessoa legal com dores nas costas. Mais legal ainda. Não é? É assim que a gente faz, gente. Mas a gente faz isso de forma consciente? Não. A gente não faz isso de forma consciente. Isso são construções de padrões mentais que os nossos pais trouxeram, os nossos avós trouxeram. As pessoas nas épocas das cavernas foram construindo até chegar no que nós somos hoje. As nossas células têm memórias. Sabe quem estuda isso? A epigenética, para quem quiser ler mais sobre a epigenética. As memórias da cultura brasileira, as memórias da cultura oriental, as memórias de quando a gente tinha na época das cavernas. Isso tudo são memórias. Socorro colocou aqui, são escolhas muitas vezes inconscientes.
Vou falar sobre isso pra gente já caminhar pro final, que meu tempo aqui já tá quase estourando. A Júlia falou assim, e ainda por cima com muita dor, vivo a poder de remédios. Você só vive dependendo de remédios, Júlia? Por que você ainda não colocou em prática o método LCD? Eu vou explicar sobre as escolhas conscientes e já vou caminhar para o final. Eu fiz uma mentoria com a Júlia aqui agora, o caso da Júlia, que espero que tenha servido aí para todo mundo. Socorro! O que os estudos estão começando a perceber é que todas as nossas escolhas são inconscientes. Como que eles estão sabendo disso? Exames de ressonância funcional, eles estão analisando a tomada de decisão das pessoas. Pediu para levantar o braço direito. Antes da área motora do braço direito acionar, a área do inconsciente aciona. A área mais arcaica nossa, mais antiga. Ela aciona antes. Então, quando a gente acha que tomou uma decisão, internamente você já tinha tomado ela, inconscientemente. Você já estava percebendo que algo na família não estava bom, você já estava percebendo que algo no trabalho não estava bom, aí quando você fala assim, chega, na verdade, internamente você já tinha tomado aquela decisão. Mas são hipóteses que estão sendo trabalhadas, de que eles acreditam que todas as nossas decisões são inconscientes. Por isso, conhecer as emoções é muito importante, para que você, pelo menos, lide com as suas decisões de uma forma consciente. Se você tomou a decisão de uma forma inconsciente, você tem que saber trabalhar ela de uma forma consciente. Eu tomei uma decisão que eu queria trabalhar com as emoções e o exercício físico de uma forma inconsciente. Depois que eu entendi isso, eu fui buscar assim, por que trabalhar com emoção e exercício para mim é tão importante? Aí eu fui entendendo a criação da minha família, os meus vínculos religiosos, emocionais. Tem muita coisa por trás das nossas escolhas. Muita coisa. E são essas escolhas que vão definir se você vai ficar na recorrência das dores ou não. São essas escolhas que vão conseguir fazer com que você viva sem o incômodo das dores. E como que é viver sem o incômodo das dores, gente? É saber que você pode utilizar o remédio, mas não é bom utilizar o remédio todas as vezes que você tem dor, porque você esconde a dor debaixo do tapete e continua com o problema. Viver sem o incômodo das dores é quando a dor aparece aliviar de forma natural, com as liberações miofasciais, a meditação, o próprio exercício físico, a respiração, escrever sobre as emoções, fazer uma avaliação da leitura biológica, fazer qualquer outra prática integrativa, espiritual, religiosa, que te tranquilize, que alivie suas dores físicas e emocionais. Viver sem o incômodo das dores é saber que aquela dor articular, aquela dor muscular veio numa fase de resolução de conflito, que você começou a resolver alguma coisa. Mas que se você não olhar para essa solução interna, a chance de você ficar na recorrência das dores é muito grande, porque você vai ficar achando que foi um peso que você carregou, que é a cama, o colchão que está ruim, que é a cadeira que está ruim. Aí você nunca vai conseguir sair do incômodo das dores. A Socorro colocou assim, viva Freud, que fala do inconsciente desde o século XIX. Yes, mas a ciência não reconhecia o inconsciente por não ser descrito em imagem, entendiam como descoberta especulativa. Socorro, até hoje, as abordagens médicas tradicionais dificilmente incluem a psi, que é a mente, nas estratégias de tomada de decisão de cirurgia, de remédio, do que vai utilizar ali para aquela doença. Dificilmente vai considerar esse inconsciente. Ainda está muito distante. Porque como a ciência mais bruta, que eles chamam, mais dura, a física dura, não consegue pegar esse inconsciente, eles não podem afirmar que uma terapia vai resolver, que um exercício vai resolver, porque eles não conseguem medir. Então, aí eles estão começando a medir agora com os hormônios vinculados com a percepção das pessoas.
Aí eu sugiro que vocês procurem, para quem quiser saber um pouco mais, as abordagens espiritualistas, que não tem nada a ver com religião. A cardiologia do Brasil hoje já aborda a espiritualidade em consultório, sendo que a espiritualidade é a forma como a gente enfrenta as situações da nossa vida. Se eu enfrento com mais raiva, com mais impaciência, com insatisfação, eu não aceito aquilo, eu tenho mais chance de ter problemas cardiovasculares. Se eu enfrento com fé, com tranquilidade, com gratidão, eu tenho menos problemas de ter problemas cardiovasculares e eu trato melhor os meus problemas cardiovasculares. Aí isso já tem evidências em pesquisa, porque eles estão analisando a diferença de enfrentamento das pessoas e eles estão chamando essas abordagens de espiritualistas, e é o que eu ensino no método LCD. O que você vai colocar em prática? Como você vai enfrentar a sua dor? Você vai enfrentar a sua dor ficando parada, tomando remédio, porque você acha que só o remédio alivia a sua dor e ficar parada não vai piorar a sua dor? Ou você enfrenta com formas naturais de aliviar a sua dor e se mantendo em movimento, conhecendo as raízes emocionais das suas dores para você conseguir resolver elas. Então é isso, esse foi o nosso Tami Responde de hoje. Respondi bastante coisa aqui que vocês trouxeram, né? Pois é, Socorro, a ciência está começando a admitir isso. Tem muitos estudos sobre espiritualidade desde a década de 60, tá? Se você colocar no PubMed, tem muita coisa. Se você quiser algumas referências, me manda um direct que eu te passo. E eu tenho uma série de vídeos no meu canal do YouTube que chama Ressignificando o Seu Movimento através da espiritualidade científica. Espiritualidade científica é porque eu vou trazendo as referências sobre espiritualidade que já tem comprovadas na ciência, as partículas subatômicas, a teoria da mente não local, tem vários, vinculando com o seu movimento, como que você pode ter saúde no seu dia a dia através da espiritualidade científica. Se ficaram dúvidas ainda, deixe nos comentários, a live vai ficar salva, mande no direct, mande nos outros canais, que vai ficar tudo aí disponível para vocês. E claro, deixo aqui o pedido para vocês compartilhem esse conteúdo. Tem muitas pessoas que não conhecem a leitura biológica, que não conhecem a liberação miofascial, que não conhecem essas abordagens espiritualistas, tá? Então compartilhem essa live. E Socorro, essa série de vídeos Ressignificando o Seu Movimento através da Espiritualidade Científica é com base naquele livro do Leon Denis, que provavelmente você deve conhecer, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Baseado no antigo e no novo, 100 anos depois, que poucas pessoas sabem da existência desse novo. Esse novo, 100 anos depois, foi escrito por vários profissionais da área da saúde atuais, porque ele foi lançado em 2018 ou 2019, não sei. E com todas as referências científicas, tem lá no livro todos os artigos, as revisões que eles buscaram para poder escrever lá. Então é isso, dúvidas tiradas, um excelente sábado para vocês, até a próxima live, bom final de semana. Tchau, tchau.